servir para gravar esse culto. Esse culto vai para a internet. Como vocês estão olhando aqui, poucas pessoas, mas pessoas no Japão, na Índia, brasileiros que são meus amigos no Orkut, vão estar acompanhando dessa mesma glória que Deus vai derramar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Hoje o tema da mensagem, eu tinha até esquecido desse tema, eu tinha até ensinado didaticamente. Deus está me dando condições de registrar uma faculdade teológica, né? Deus falou o seguinte: você quer pregar a mensagem, capacita-me, Senhor. Você quer falar de Davi hoje. Só que hoje você vai falar de Jeremias. Eu quero que você pregue a mensagem que você esqueceu. Deus me levou até a apostila e eu olhei lá. Um novo coração. É o tema da mensagem de hoje. Um novo coração. Meus queridos, vamos ler. Capítulo 29, versículo 9 até 13 de Jeremias. Eu faço toda a leitura, os irmãos apenas acompanham em espírito. Diz assim: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Podemos sentar, meus queridos. Meus irmãos, eu fico observando o profeta Jeremias, um homem que foi chamado diretamente por Deus. Não diz a Bíblia que Deus usou uma profetisa, como a irmã Eli, esposa do nosso amado pastor Paulo, que é o bispo primário, né? Que é alguém que fundou o ministério, que é alguém que futuramente vai ser muito honrado, mais do que já está, que esse templo aqui é só uma comparação daquilo que Deus vai te dar. Pode acreditar nisso, irmão, em nome de Jesus, posso dizer profeticamente, em nome de Jesus. Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias tinha estudado teologia. Jeremias era filho de Ilquias, ele viveu no reinado de Josias. Jeremias era um homem que queria se casar, contra a tradição judaica, queria se casar com Judite, aquela mesma Judite que tem na Bíblia católica. Jeremias tinha um projeto traçado no coração dele, e ele disse: eu vou ficar aqui mesmo nessa igreja em Jerusalém, eu vou adorar aqui o Senhor, já me formei, seria hoje um pastor. Mas Deus disse: Jeremias, eu te chamo para ser profeta, Jeremias. Você quer ficar no templo, Jeremias? Você olhou o meu templo, Jeremias, o que tem aí dentro? As abominações que tem aí dentro, Jeremias. Que o povo de Israel, irmãos, no templo, na liturgia, na forma de fazer o culto, eles adoravam a Jeová. Eles queimavam incenso a Deus, ofereciam sacrifícios a Deus, mas dentro da casa deles tinha uma imagem de escultura. E quando Deus mandava a prova, irmão Paulo, é como hoje, alguém tendo a imagem de um ídolo, né? de um Cosme Damião, por exemplo, ele guarda dentro do guarda-roupa dele, aí ele fala: vou pedir perdão a Jesus, quando a bênção vier, eu vou botar esse Cosme Damião aqui de novo na minha frente. Quantas pessoas que recebem bênção de Deus, ele vai agradecer na Aparecida do Norte. São pessoas que têm um coração ainda na antiga natureza, mas Deus quer mudar o seu coração hoje. Fico pensando, meus queridos, que Israel estava corrompido. Israel estava se lembrando da época em que eles viviam no Egito, em que eles passaram para o deserto. Eles diziam: nós temos que ter deuses. As outras nações têm seus deuses. As outras nações têm o bezerro de ouro, tem o Deus do sol. Nossa, está na moda ter um Deus. Você olhou a imagem de escultura dos deuses da Babilônia? Que coisa linda! E assim hoje tem muitas igrejas imitando o mundo. Hoje em dia nós já vemos street dance de Cristo. Nós já vemos funk de Jesus. Nós já vemos rock de Jesus. Uma vez eu estava vendo uma reportagem na internet que eles dizendo: rock and roll não traz salvação. Quem traz salvação é Jesus. E é verdade.
A maioria deles que ouvem rock para Jesus não se consagram, não tem vida com Deus, não tem ética, não vive na luz, não lê Bíblia. A vida deles é uma vida entregue ao descaso, e Deus quer mudar essa realidade nos últimos dias. Jeremias, do capítulo 1 até o 7, Jeremias fica 12 anos pregando a verdade. Jeremias falava: vocês têm que mudar o costume de vocês, parar com essa idolatria, parar com essa hipocrisia. Nós aprendemos o certo e estamos vivendo errado. Muitas vezes, irmãos, estamos pregando há anos e anos aqui, estamos como Jeremias, tentando plantar semente com um coração duro. Mas eu quero dizer para vocês que para que Deus possa moldar um coração, às vezes o sofrimento tem que aparecer. Israel tinha um coração duro. No capítulo 17 de Jeremias, você vê que Deus disse assim: olha, o pecado no coração desse povo, Jeremias, é como um ponteiro de ferro com a ponta de diamante. Você já tentou ver o ponteiro de ferro que risca essa cerâmica, que ele quebra até a cerâmica? Deus está dizendo: é tudo o coração desse povo, mas eu vou quebrar o coração deles através do sofrimento. Sim, meus queridos, Jeremias viveu em 4 dinastias. Jeremias viveu na época do rei Josias, e pela profetisa Hulda, vocês veem no capítulo 34, aliás, 22, segundo Crônicas, Deus disse que não haveria calamidade, porque Josias era um homem de coração quebrantado. Mas depois que Josias descesse a tumba, viria o filho dele, que é Jeoacás. Esse rei seria perverso, bem como Joaquim e bem como Zedequias, que eram que não serviam a Deus. Eram homens que não honravam a Deus como Josias, nem como Davi. E o que acontece? Deus levanta Jeremias numa época de caos para poder protestar a verdade. Da mesma forma nós estamos no Brasil, irmão Paulo, que graças a Deus está tendo muitos evangélicos como políticos. E graças a Deus tem prosperado o povo. Se vocês olharem, por exemplo, o padrão de vida hoje do brasileiro, é fácil você ver um brasileiro com moto, com carro, não é verdade? O brasileiro, mesmo que ele seja um batedor de carga, ele vai para o serviço dele de moto, de carro, mesmo que seja um fusquinha, não é verdade? Qualquer gari aí, você vê ele com antena parabólica. Isso porque Deus está abençoando a nação por causa da sua igreja. E nós, como Jeremias, não podemos nos acovardar de pregar a verdade. Por mais que existam falsas religiões, lógico que o diabo está lutando para poder acabar com a nossa nação. O que predomina muito aqui é a idolatria e o espiritismo. E o diabo ataca usando a televisão, colocando novelas que propagam isso. E muitos crentes que assistem novelas e não leem a Bíblia acabam aprendendo que isso é verdade. Mas Deus quer dar a nós um novo coração. Quantos crentes, irmãos, que ainda leem o horóscopo? Quantos crentes que ainda, na verdade, fazem o sinal da cruz antes de comer, ou quando chega na igreja? Tinha um pastor chamado Pastor João Banana. Ele, antes de pregar a palavra de Deus, botava uma cachaça para um diabo lá fora para depois empregar a palavra de Deus. Não se desligou do espiritismo que foi ensinado pela sua família. Mas aí, olha só, vamos já à época em que Jeremias está vivendo. O livro de Jeremias é dividido em 4 partes, do capítulo 1 até o capítulo 26. Você vê que Deus profetiza o caos para Israel, destruição. Eu vou enviar os caldeus, eles vão te destruir. Nós hoje estamos pregando, irmão, falou aqui dos dias de Noé. Nós estamos como Noé e como Jeremias, pregando arrependimento, o povo não quer se arrepender, e o que acontece? Virá uma destruição na terra. Virá. Mas o povo de Deus será resgatado, diz a Bíblia, e não estará aqui. Se você pegar o capítulo 39 de Jeremias, quando Nebuchadnezzar entra dentro de Jerusalém, depois de ele ter destruído boa parte, ter levado Daniel para a Babilônia, ele encontra Jeremias e Deus colocou no coração do rei Nabucodonosor: tira Jeremias aí do cárcere. Nabucodonosor não conhecia Jeremias, nem Nebuzaradan, mas Deus disse, através do ímpio: olha, Deus mandou tirar você daí. Quando a bênção vem do céu, nem que seja um ímpio para te entregar, mas vem, Deus vai te abençoar. Aleluia. E aqui no capítulo 29, o povo está na Babilônia, e Satanás começa a usar a boca de falsos profetas. O mal da geração de hoje em dia, pastor Paulo, é que eles querem ouvir uma revelação, uma pregação que agrada o coração.
É muito bom alguém botar a mão no nosso ombro e dizer assim, Deus é fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer o seu CD explodir, Deus vai fazer você decolar, você vai ser poderoso na terra, é muito bom. Mas e como está a nossa vida diante de Deus? Muita gente que recebe as promessas de Deus, e as promessas de Deus não podem se cumprir na vida dele, porque ele não vive uma vida cristã. É uma vida dupla. Na igreja é uma pessoa, fora daqui é outra. E quantas pessoas eu conheci no meu tempo, e que hoje a gente vê que está desviado aí. Estava na igreja, pregava só batendo nos irmãos. E hoje em dia, você vê que ele está numa vida decadente. Tem um que se encontrou comigo. Eu vim para cá, ele é até amigo meu, gosto dele, né? Trato bem a pessoa dele, mas era um cooperador como eu, que não ficou na presença de Deus. E ele recebeu uma revelação. Deus tem usado os seus profetas nos últimos dias, e Deus usou uma certa irmã de longe para falar coisa, ó irmão, se você e a sua esposa não se colocar na presença de Deus, vocês vão estar lá no mundo. E é o que acontece hoje. Ele não se firma na presença de Deus, e hoje ele está fora da presença de Deus. Meus queridos, vamos dar ouvido ao que os profetas de Deus dizem. Israel não queria Jeremias dentro das muralhas dele, e fez como fizeram com Jesus. Some daqui! É o que ele estava dizendo. E Deus colocou Baruque do lado dele para escrever o livro de Jeremias. Na segunda etapa do livro de Jeremias, Deus diz assim, eu vou abençoar o meu povo, vou restaurar eles política e religiosamente. Eles vão ter um templo, eles vão ser abençoados. Essa profecia passa por Ageu. E Deus diz assim, no capítulo 2 de Ageu, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se, meus queridos, sabe que o que você prega hoje aqui, há 100 anos, se Jesus não voltar, Deus vai usar a mesma pessoa para confirmar aquilo que você profetiza, aquilo que você prega. Sim, meus queridos. E Jeremias aqui no capítulo 29, ele fala assim, olha, porque falsamente vos profetizam eles, usando meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. O povo estava alegre, porque aparecia um assim, pulando no sapateado, igual macaco, e dizia assim, eis que o teu cativeiro está acabando. Eis que Deus vai tirar você do sofrimento. Enquanto estão acreditando nesse tipo de coisa. Vamos para a Bíblia. Quer aprender de Deus? Vem para a casa de Deus. Vamos parar de ir na casa da irmã Maria Maisena, que mora no final da rua 4. A irmã reveladeira. Quer ouvir a palavra de Deus? Vem para a igreja, que tem doutrina. Deus usa o pastor Paulo para falar. Deus usa a irmã Eni. Deus profetiza aqui. Lugar de Deus usar as pessoas é aqui. É que ele usa em qualquer lugar. Mas muita gente prioriza o posto de oração e não a casa de Deus. E isso é feio. É o que estava acontecendo. Daniel lá na frente, na época, já lá na frente, ele lia o livro do profeta Jeremias. No capítulo 9 ele diz, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai trazer para nós a libertação desse povo. Aí ele viu o cumprimento da profecia que Deus trouxe a Jeremias. Sabe que você só vai ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida se você ler a palavra de Deus. Mas voltando aqui para Jeremias. Aí olha só. Ele disse assim diz o Senhor no versículo 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que Deus quer dizer? Vocês têm um coração duro. Vocês são de dura serviço. Vocês têm convicções teológicas, convicções religiosas, convicções de vocês, a cabeça de vocês é dura igual uma pedra, e vocês não querem mudar. Então, vocês vão passar 70 anos de angústia e de provação. Às vezes, irmão, nós não queremos obedecer a Deus. Vou dizer que é o caso da irmã ali. Mas muitas pessoas passam pelo sofrimento. Por exemplo, tem um amigo meu chamado Edson, que eu vou na casa dele de vez em quando, ele bota lá a música mundana dele lá, deixa ele falar, ele chora, ele fala comigo que ele já tentou se matar, é um desviado da presença de Deus. Ele tem marca de suicídio, que ele tentou se matar, e ele sonha que o mundo está se acabando. Eu falei, meu filho, Deus está te dando um aviso. Você não vai para a igreja? Deus vem na sua casa e te dá um sonho
para dizer que o mundo um dia irá acabar e você precisa colocar sua vida diante de Deus. Agora, graças a Deus, ele está se animando, está indo para a igreja mundial, Deus deu até a vitória a ele numa causa lá na justiça, recebeu um dinheirinho. Então, meus queridos, nós como cristãos, muitas das vezes, para termos um novo coração, devemos passar por angústia, por provações, por humilhações, por irritações. Às vezes, Deus colocou para trabalhar com um homem no passado, que era um verdadeiro cavalo de ferradura. Tudo que ele falava era coisa. Você perguntava uma coisa, ele te dava um palavrão, batia em você. E Deus queria que eu aprendesse a ser calmo, a ser manso, dessa maneira. Às vezes o sofrimento só vem, aliás, o novo nascimento só vem na nossa vida através desse sofrimento, através de provação mesmo. Luta é para crente. A Babilônia representa, meus queridos, aqui nessa ilustração do capítulo 29, representa um tempo em que a ira de Deus se descansa sobre o seu povo, para que Deus possa dar um novo coração a ele. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, no capítulo 37, 36 e 37, Deus mostra o desejo dele em dar um novo coração para Israel. No capítulo 37, Deus mostra a mente do povo de Israel como um vale de ossos secos. Já pensou no vale de ossos secos? Já não tem nem mais aquela água assim do osso. Não tem pele, não tem carne, não tem vida, não tem locomoção. E Deus disse, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Deus disse, profetiza, Ezequiel. Deus hoje me trouxe aqui para profetizar uma mensagem de vida para vocês. Eu profetizo para você em nome de Jesus, com base na Bíblia, que o seu sofrimento é por um tempo. Porque a irmã leu aqui no Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A aurora está para aparecer, mas deixa Deus fazer como Ele tem que fazer. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que aguentar um filho drogado, aguente. Eu, por exemplo, tenho que aguentar alguns problemas dentro da minha casa, que eu não vou comentar, mas eu tenho que aguentar. Um irmão diabético, por exemplo, que não me ouve de jeito nenhum. E quando eu falo com ele, rapaz, você vai ficar doente. Quando eu vejo ele está comendo um pedação de bolo, recheado mesmo de doce de leite. E ele pergunta, você não quer não? E quando eu falo, você é diabético, ele fala, você já vai começar? Você já vai começar? É isso, irmão. E às vezes eu tenho que ver ele passando mal. Entendeu? E isso dói no coração da gente, porque ele é meu irmão. Ele é uma pessoa do meu sangue. E Jeremias também sofria com isso. Tanto é que se vocês forem pegar o Lamentações de Jeremias, são basicamente 5 salmos de lamentações. Ele chora, aqui ele protesta, mas depois ele chora. Isso quer dizer que nós, brasileiros, sofremos, que nós somos filhos da salvação. Mas nós gostaríamos que o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, todos fossem cristãos. E nós sofremos, Senhor, tenha misericórdia. Não podemos deixar de orar. Olha só. Olha o que Deus diz aqui. Capítulo 29, verso 11 agora. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que ele quer dizer com isso aqui? Olha só, gente, vocês estão passando luta. Às vezes é comum a gente discutir com Deus. A gente fala, Senhor, por que não aparece agenda para pregar? Senhor, por que o povo não vem para a igreja? A igreja está bonita, Deus, está rebocada, o povo tem lugar onde sentar. O que está acontecendo? É um tempo de luta, de provação. Com o tempo Deus vai trazer o povo, mas acontece. Por exemplo, Melquisedeque, pastor, você acha que tem pouca gente aqui? Melquisedeque só tinha Abraão como membro da igreja aqui. E ele vivia sozinho na cidade de Salém, entendeu? Mas Deus traz o povo, irmão. Pode ter certeza, daqui a pouco vai aparecer manco, aleijado, endemoniado, e Deus vai libertar, e aqui será um canal do céu registrado na mente do povo. Pode ter certeza disso. O pensamento de Deus, irmão. Para de pensar, Deus é que estou pregando para alguém que pensa assim, Deus ele só quer botar na prova. Deus parece que não gosta de mim. Eu sou uma pessoa que paga o preço, vem para a igreja, entrega meu dízimo, entrega minha oferta. Eu sou uma pessoa que eu procuro não falar palavrão, não conto mentira. Eu evito assistir certas coisas que tem na televisão. Eu procuro ser santo e eu vejo o ímpio prosperar e a minha vida não. Eu sou uma pessoa que só faço luta. Jeremias, se for olhar a vida dele
não pôde se casar, no capítulo 16, você vai ver que Deus diz, Jeremias, você não vai se casar com mulher nenhuma da sua terra, porque elas vão morrer tudo de pestilência, a espada. Pode esquecer, meu filho, pode esquecer de casamento. Às vezes a chamada de Deus na sua vida exige sacrifício, e esse sacrifício faz você passar por luta, mas Deus está dizendo, o pensamento que Ele tem para você é de vitória, de paz. O pastor Ezequiel Soares, ele foi meu professor, ele disse assim, olha, que a paz que tem que uma nação pode esperar no futuro depende do seu relacionamento com Deus. Jeremias vivia na época do rei Joaquim, que era um rei que não servia a Deus, que era um rei que foi preso, levado para cativeiro. Jeremias, quando profetiza cheio do Espírito Santo, cheio de otimismo, ele não tinha ódio e ressentimento, porque no capítulo 20, Jeremias ele foi levado, preso, foi colocado preso num cepo, ele não guardava rancor dentro de si. Essa é uma característica de quem tem um novo coração. Olha só, irmãos, mais uma pequena parte. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo assim, para que eu mude a sua vida, para que eu mude o seu coração, um sofrimento é necessário. Para que Israel deixasse de adorar os bezerros de ouro, os baals, os deuses das outras nações, eles tiveram que passar por 70 anos de angústia, por 70 anos de provação. Mas depois desses 70 anos, Deus trouxe alegria. Se você ler Esdras 3, é levantado o altar. E o povo se alegra, o povo se enche do Espírito Santo, e a glória de Deus entra ali dentro. Se cumpre ali a profecia de Jeremias. Sim, meus queridos, saiba que hoje você pode estar passando por uma angústia, mas Deus está moldando o seu caráter, o seu espírito. Como minha mãe falou comigo, poxa, você tem 32 anos. Quando é que você vai casar, meu filho? Aí eu me lembro que no passado eu tive uma companheira, eu vivi com ela, e parecia ser crente e não era crente. Hoje ela se casou com uma pessoa que não é cristã, um ímpio praticamente, tudo para andar de mão dada, um ímpio, e falar, esse é meu marido. Esse é meu marido. César não tem esposa, mas eu tenho um marido ímpio, um marido que não serve a Deus. E quantas pessoas, irmão, vão atrás disso? Quantas crentes e quantos crentes solteirões que veio desesperar porque não conseguiu casar, porque, eu vou me desesperar, Jesus não me ama não. Minha mãe trabalha com uma pessoa, uma irmã que eu não vou falar o nome, que ela ora, ela fala, Senhor, eu só estou pagando preço, eu quero me casar com fulano, e o tal fulano não é cristão. Meus queridos, vamos primar pela palavra de Deus. Você sabe quem é Jeremias hoje? Um grande profeta. Jesus, quando estava na terra, Jesus pergunta aos discípulos assim, gente, quem o povo diz que eu sou? Alguém disse assim, olha, alguém disse que você é João Batista, a unção de João Batista sobre você. Alguém diz, não, tem gente que diz que você é Elias, que você bate em frente com a religião. E outros dizem assim, não, você é Jeremias. Saiba que hoje o teu nome está apagado, mas Deus, quando te der um novo coração, o seu nome vai brilhar no céu, e refletindo na terra, Deus vai te dar um nome que vai ser de inspiração para muitas pessoas. A maioria dos grandes homens de Deus que eu conheço, que Deus levantou, eram homens que não eram nada. Se você pegar a W. Pink, por exemplo, que é um grande homem de Deus, ele nem igreja tinha direito. Ele frequentava as igrejas, não tinha o ministério dele, mas é considerado pela editora Fiel um dos maiores nomes do cristianismo. Charles Spurgeon era um homem que nunca pediu oferta, nem dízimo, nem nada na sua igreja, mas Deus deu a ele uma catedral, e a mulher dele disse assim, olha, nas nossas consagrações, a presença do Espírito Santo, que em algumas igrejas não existe, aqui é natural. Se, meus queridos, Deus destaca a pessoa, você já reparou que Deus sempre escolhe um pequeno para destacar? Deus primeiro tira Jeremias da aba do pai dele, para ninguém dizer, Jeremias cresceu porque o pai dele era sacerdote, seria hoje um pastor presidente. Deus levou ele para o deserto. Agora eu vou ter um particular com você, Jeremias. Seu coração está muito cheio de teologia, está muito cheio de coisas do homem. Eu vou mudar ele e você vai ser um profeta. E hoje Jeremias é inspiração para todos nós. Sim, meus queridos. E Deus disse, olha, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe o que Deus disse?
que depois do sofrimento é igual o filho. A irmã Eli, que é mãe, né, de vários filhos, uma pessoa que entende de família, entende quando ela corrigiu o filho, depois ele voltava melhor. As mães que não corrigiram os filhos, hoje tem que visitar na cadeia, na casa de custódia, não é verdade? Então o que acontece? Hoje os filhos dela, graças a Deus, são pessoas que trabalham, têm produção, são casados, são pessoas de respeito à sociedade. Sim, meus queridos, assim faz Deus. Às vezes nós pecamos. Igual, por exemplo, quando eu tive a minha ex-companheira, precisei passar um tempo fora da comunhão. Passei pela disciplina, fiquei muito tempo sem poder ministrar a palavra de Deus, que é uma coisa que eu amo. Depois voltei a ser cooperador, depois evangelista, para depois Deus me dar graça de ser hoje um reverendo. Então, meu querido, não troca nunca a sua chamada por nada, nem por paixão da carne, nem por nada. Guarde a sua chamada. Jeremias guardou a sua chamada. E a profecia de Jeremias atingiu os lados. Mas eu não quero personalizar totalmente o estudo, meus queridos, porque não temos muito tempo. Mas eu quero perguntar aqui, quem crê em profecia? Quem crê que Deus usa os profetas dele na terra? Porque tem igreja por aí que prega que profecia é só pregação da palavra, né? Não, Deus usa os profetas dele. A irmã Reni, por exemplo, é uma profetisa, é uma mulher de Deus, eu acredito nisso. Deus com certeza dá sonhos, dá revelações a ela, como o pastor Paulo também. Hoje eu ouvi um testemunho, irmão, isso aqui é para aumentar a sua fé. Você que tem uma chamada, que de repente a chama da sua fé está apagando. Deus usou uma irmã para profetizar na vida de um pastor, que quando eu falar o nome, vocês vão falar, então foi Deus. Deus disse assim, olha, Deus me revela, tá, irmão? A irmãzinha da roça. 2 dentes, um para doer, o outro para abrir garrafa. Feinha, coitada. O chinelo amarrando, um de cada cor, né? Vestidinho remendado, mas Deus toma ela do meio do povo. E fala assim, olha, eis que Deus me diz, que Deus vai te usar para pregar no norte e no sul, em cima e embaixo, e em todo lugar da terra. Aí o presbítero da época levantou contra ela e falou, irmã, eu não sei o que é que te usou hoje, mas não pode ter sido Deus. Irmãos, quando Deus fala, vamos ouvir. Amém? Aí o que acontece? Passou-se alguns anos. Deus levanta o pastor Marco Feliciano. Hoje ele prega em cima e embaixo. Às vezes ele está lá na Europa, às vezes ele está aqui no Rio. Ele prega, por exemplo, ele gravou vários DVDs. Ele pode estar pregando em milhares de lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então o presbítero da época não entendeu. Mas era isso que Deus estava falando. Por exemplo, o pastor Paulo compra um DVD dele, está assistindo a pregação dele aqui. Eu assisto ele na televisão lá na minha casa. Ele está em vários lugares. É por isso que você vê na Bíblia que Jesus Cristo disse assim, que todo olho verá. Ele está falando da internet, ele está falando da televisão. Porque o sol, por exemplo, o sol agora está no Oriente. Não tem como você ver o sol. É por isso que a Bíblia diz que todo olho verá. É por causa da tecnologia. Então, meus queridos, vamos crer nas palavras dos profetas de Deus, que Jeremias foi um homem recusado, foi um homem pisado, porque ele profetizava coisas que Jerusalém não queria. Mas, hoje, em Jerusalém, lá entre os israelitas, Jeremias é aclamado como um grande profeta. Amém? E o seu nome brilhará sim. Deus vai levantar você. Quantos foram edificados hoje, digam um amém. Eu acredito que Deus tomou convosco, não é? Nesse dia 1º, né? Dia 2 de dezembro, né? Do ano de 2011. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Estou sentindo que o poder de Deus hoje é que vai descer. Vamos ficar ligados porque algo vai acontecer. Sinta o Espírito Santo de Deus agora te tocar. Contemple os anjos de Deus passeando pra lá e pra cá. Está trazendo a resposta da sua oração. Receba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da
anjo está trazendo a resposta da sua oração. Receba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da sua vitória e você vai levar. Agora é só louvar, agradecer e glorificar. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não lhe esqueceu. Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não lhe esqueceu. Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. Ponha sua boca no pó, que Deus vai responder sua oração. Ponha sua boca no pó, que Deus vai